Eu não me apoio no templo, eu construo meu templo, ouvindo a palavra, declarando a palavra, obedecendo a Deus em cada princípio que eu vou recebendo, fazendo a vontade de Deus e não a minha. Tem os momentos que a minha carne não pode ser alimentada, porque o meu propósito, Jesus ficou sem comer até o fim da vida dele, mas aquele era o momento que ele não podia, porque ele estava comprometido em fortalecer o seu espírito. Sempre é momento de eu fazer aquela análise. Eu estou adorando somente ao Senhor, o meu Deus? Ou será que eu estou adorando a vários deuses e eu não tinha me dado conta disso? Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos dá de estarmos aqui e de podermos concluir, terminar mais um projeto de Deus, mais um projeto Casa Firme, que é o que o Senhor tem para a nossa família, o que o Senhor tem para a nossa casa. Estamos aqui para isso. Vamos orar ao Senhor agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui na tua casa. Obrigado por cada pessoa que o Senhor toca, que o Senhor envia, cada pessoa que o Senhor, meu Deus, coloca diante dessa oportunidade. Tanto aqui as portas abertas, como essa bênção, meu Deus, essa luz acesa para tantas pessoas, as nossas transmissões que têm, meu Deus, chegado oportunamente naqueles que precisam, naqueles que têm sede, naqueles que têm fome, naqueles, meu Deus, que têm inclusive orado por isso e pedido, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor envie a tua palavra, eu quero ser guiado pela palavra de Deus. Eu quero que a palavra de Deus me guie, eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero entender, eu quero crescer com a palavra, eu quero que a minha vida caminhe dentro da tua vontade. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos guie, porque aqui tem um homem falando, mas eu oro para que não sejam palavras da mente de um homem, mas que assim como o Senhor inspirou as Escrituras, que o Senhor venha inspirar cada palavra desse culto, que o Senhor venha tocar pessoas, porque da mesma maneira que o Senhor pode agir, meu Deus, na minha vida, usar a minha boca, usa os ouvidos que vão ouvir as palavras, para que esses ouvidos recebam e que não pare neles, mas que desça até o coração e que o coração de cada um, meu Deus, esteja pronto, que esteja preparado para ouvir, para receber, meu Deus, e para fazer vingar, para fazer brotar, meu Deus, a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor faça uma obra poderosa, como só o Senhor pode fazer. Ninguém, meu Deus, pode fazer o que o Senhor pode. Ninguém tem o poder que o Senhor tem. E eu oro para que o teu poder se manifeste na nossa vida. Que o Senhor, meu Deus, haja, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que esse fechamento seja um fechamento, meu Deus, de respostas, de confirmações, de livramentos e de vitórias. Eu entrego, consagro ao Senhor este nosso momento de palavra, de oração, de intercessão, para que onde chegar, em quem chegar, que chegue boas novas,
Que chegue, meu Deus, a palavra do Senhor. Que chegue bênção. É o que eu creio e entrego nas tuas mãos, para que o Senhor esteja conosco e para que o Senhor, meu Deus, faça essa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Graças a Deus por isso. Vamos aqui para essa palavra que foi também a palavra de ontem, que nós precisamos entender, que está aqui em Zacarias, capítulo 2, versículo 5. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Diz o Senhor, né? Deus está dizendo que quando nós estamos bem com Ele, estar bem com Deus não depende da minha percepção disso. Sabe aquela história que algumas pessoas elas usam que Deus sabe do meu coração. Não, Deus sabe o que está no meu coração. Não. Quando nós estamos realmente bem com Deus, é quando nós estamos lá em João 15. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão estar bem comigo, né? Porque vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Então, vamos derrubar clichês, frases prontas e versículos que não existem. E esse é o primeiro deles. Deus sabe do meu coração. Deus sabe mesmo. Mas geralmente quem responde isso, que Deus sabe do meu coração, é porque tem algo que está claro, que está visível fora, né, que a pessoa não tem como dizer que não. É igual quando o pastor liga para uma pessoa, e aí, eu não estou te vendo. Não estou vendo você nos cultos, não estou vendo você na igreja, você não tem ouvido a palavra, não está buscando a Deus. Não, mas fica tranquilo, eu oro em casa e Deus sabe do meu coração. Aquele que sabe o bem que pode fazer e não o faz, está escrito no livro do pastor. O que ele faz? É no livro do pastor que está escrito isso ou é na Bíblia? Então não adianta eu ter a frase pronta e dizer, não, Deus sabe do meu coração. Realmente, isso é verdade. Deus sabe do meu coração, mas não é porque eu estou convencendo alguém, não é porque eu convenci alguém que quer dizer que aquilo seja verdade no mundo espiritual. Então eu posso, por exemplo, com o poder que eu tenho do púlpito, eu posso, com o poder que eu tenho no altar, porque o altar confere poderes públicos diante de algumas pessoas. É ou não é verdade? Eu tenho coisas que eu posso falar aqui para as pessoas que me ouvem, que me acompanham, que elas vão ter como verdade. Vou te dar um exemplo. Eu posso dizer aqui que eu sou um homem de oração. Eu posso dizer aqui que eu sou um homem que eu oro tantas vezes, todos os dias, e faço isso e faço aquilo. Quem vai conferir? Você vai conferir? Hã? Vai? Você aí em casa vai conferir? Então você acredita. Mas eu falar isso, não me torna um homem de oração se realmente eu não orar. Está entendendo? Então,
para algumas pessoas duas vidas. Aquela que a pessoa convence as outras, e ela acaba fazendo isso para dominar sobre outras, e como a bispa sempre fala, né? Quando uma pessoa domina sobre outra, ela o faz para a sua própria destruição. Ela, por exemplo, eu trago para mim isso, né? E eu posso aqui construir essa imagem. Olha, eu sou um homem de oração, porque eu sou um homem que eu vigilio, eu sou um homem que eu vivo em jejum, eu sou um homem que eu faço... Eu posso te convencer, eu posso convencer todos que me ouvem. Mas isso, convencer as pessoas, convencer a igreja, convencer aí quem estiver na igreja virtual, não me torna essa pessoa. Apenas algumas pessoas vão ter essa impressão de mim. Mas isso não vai aumentar os meus resultados. Você vai dizer, não, vai aumentar porque tem gente que vai acreditar, tem gente que vai assistir, tem gente que vai vir à igreja. Então, tem mesmo. Só que isso não se sustenta. Diga, eu não me sustento. Diga, as coisas não se sustentam sozinhas. Tudo precisa de algo, de alguém maior e mais forte para lhe sustentar. Eu preciso. Você precisa. Quando a gente fala de cobertura espiritual, o que nós estamos dizendo? Você precisa estar debaixo de algo maior que você. Algo que tem um cuidado, uma atitude. Por que a igreja sempre está gerando, né? A gente cria situações para não ficarmos parados espiritualmente. Porque a gente precisa disso. A gente precisa disso. Do quê? Do movimento? Não, a gente precisa estar movimentando o mundo espiritual e não apenas ser as pessoas reativas. Sabe, aconteceu algo, vou orar. Aconteceu algo, eu vou orar. Não, eu oro antes de acontecer. Ou seja, é aquilo que o povo de Israel não fez na travessia do Mar Vermelho. Eu louvo antes de ver os egípcios afundados, afogados no mar. Eu louvo antes de cruzar de um lado ao outro do mar. Por quê? Porque eu acredito, porque eu estou dando ao mundo espiritual combustível para que a minha vida seja regida no mundo espiritual segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus fala. Mas e se eu não for regido pela palavra de Deus? Eu vou ser regido por outra coisa. Eu vou ser regido pela incredulidade, eu vou ser regido pelos conselhos dos ímpios, eu vou ser regido pela minha carne, que foi a tentativa, né, do diabo com Jesus. O tentador com Jesus. Quando nós vamos lá para a tentação de Jesus no deserto, nós vemos e nós entendemos, né, esse muro de fogo que Deus é. Na verdade, nós temos a chave, não só a chave dos céus, como o Senhor deu e disse a Pedro que ele teria, que o que fosse ligado aqui na terra estaria sendo ligado nos céus, e o que fosse desligado na terra estaria sendo desligado nos céus. Mas nós temos a chave também das entradas e saídas da nossa vida pelo mundo espiritual. Por quê? Tem coisas que nós deixamos entrar. E tem coisas que nós fazemos sair.
como tem coisas que nós não deixamos entrar. Opa, isso aqui não. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não cabe na minha vida. Isso aqui eu já sei. Não vou repetir, não vou ouvir sequer. Não vou alimentar. Porque saiba, você sempre está alimentando alguma coisa. Por isso que há momentos, como ontem estivemos, hoje, de novo, há momentos que nós fazemos jejum. Por quê? Porque há momentos que você tem que colocar o seu foco em alimentar o espírito e não alimentar a carne de nenhuma maneira. Não alimentar a carne. Se fortalecer no espírito. De criar ali uma força. E essa força precisa de energia, precisa de combustível. Essa força precisa de algo que você não tem. O diabo vai até Jesus. Jesus estava fazendo o que naquela época? Fortalecendo o seu espírito. Ele estava em jejum. Ele não estava comendo. Então o diabo o leva ao deserto. O Senhor o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a primeira coisa, sem opção, o diabo fala para ele: por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus, sabendo o que ele estava fazendo, disse: nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, eu estou aqui para fortalecer o meu espírito. E o diabo vem e tenta entrar, dominar as minhas ações pela minha carne. Que é a maneira como o diabo tem dominado muita gente. Pela carne, pelo corpo, pela comida, pelo sexo, por uma imagem, a carne e coisas físicas mesmo. E Jesus, se lembrando do seu propósito, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo viu ali que Jesus não alimentaria a sua carne de forma física. Quer dizer, olha, ele já decidiu que ele não vai comer enquanto ele não cumprir com o propósito dele com Deus. Então, a vontade, sabe onde muita gente falha? No que o diabo quis proporcionar para Jesus falhar. É aquela mistura da necessidade que eu tenho, e aí você pode trocar a palavra necessidade por vontade, desejo forte, mas aí é onde entra o diabo. A facilidade que eu encontro em suprir aquilo. O diabo vem e coloca a luz e diz: transforma essas pedras em pães. Aquilo ficou fácil. Se antes era difícil, se não era algo ali, né, que ele tivesse, agora está aqui. Não é o que a gente ouve às vezes? Ah, estava ali. Ah, tudo já estava caminhando para aquilo mesmo. Ah, eu estava tão perto, estava junto ali, a gente foi acontecendo,
chegou em tal ponto que já estava tão, sabe, já estava tão certo aquilo, mas chegou àquele ponto, né? Leva isso para cada área da sua vida. Desde essa. Tem gente que, eu lembro de uma pessoa ainda, né, que falou numa situação que a pessoa foi abordada sobre a própria questão da comida, a pessoa ainda disse assim, é porque eu estou ali tão perto, eu estou ali tão no meio disso, que para mim fica fácil. Mas só existe chefes, só existem cozinheiros, gente da gastronomia, só existe gente obesa, acima do peso? Hã? Confeiteiro, só existe gigante? Padeiro, confeiteiro, sorveteiro, né, cozinheiro, a pessoa que está ali envolvida com a comida. Ah, eu estou ali, eu fico o dia inteiro ali, eu cozinho, eu lido com comida, é tanta coisa boa, o molho, o creme, o tempero, a comida está aqui. Se uma coisa tivesse a ver com a outra, não existiria cozinheiro vivo, porque eles explodiriam. É ou não é? Eu estou tão perto, está tão bom, está tão gostoso, eu sinto o cheiro quando fica pronto, aí eu tenho acesso ao primeiro, eu estou aqui, né? Então eu vou comer tudo que eu posso, vai explodir. Tem gente que diz que, não, eu estou próximo, eu estou no meio disso, eu trabalho com isso, para mim é mais fácil, ou não, para mim é mais difícil, porque como que eu resisto? Como Jesus. Não, não vou alimentar minha carne. Não agora que eu estou em outro propósito. Não agora que eu estou focado em outra coisa. Aí Jesus não caindo naquela cilada, né? Não aceitando aquela sugestão, ele leva Jesus para o templo e diz, se lança daqui, que está escrito que você dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão com as mãos, para que você não tropece com os teus pés em pedra. E aí ele estava tentando manipular Jesus para a religiosidade. O diabo ele é sábio, porque ele recebeu sabedoria e ele não perdeu toda a sabedoria. Mas nós podemos, isso até o ímpio já escreveu o livro dizendo que a gente pode ser mais esperto que o diabo. Então o diabo, a sabedoria dele é uma sabedoria limitada. Então vamos dizer que é uma espécie de uma inteligência adquirida empiricamente, porque ele não trouxe do céu a sabedoria, mas ele tem a sabedoria, a inteligência da terra, que é aquela, né, de tanto que ele já viu algumas coisas acontecendo como elas aconteceram, que ele simplesmente as repete. Ele as faz de novo para que do outro lado tenha-se a mesma reação e aconteça o mesmo resultado. Então veja como que tem gente que aí se apega. Olha para onde ele leva o Senhor. Para o pináculo do templo. Então, agora eu vou dar a ele a sensação da proteção. Com o quê? Com a imagem. É exatamente isso, a sensação de algo. E não a geração, não a construção. Porque, se lance e dá ordem aos seus anjos. E Jesus disse, não. Escrito está, não tentarás ao Senhor, o teu Deus.
Então é assim, eu estou na igreja, agora eu posso tudo. Agora na igreja eu tento a Deus, eu corro mais perigo do que antes, eu faço o que me coloca em situações mais vulneráveis do que antes. É assim? Não. Pelo contrário. A igreja, o estar no templo, não atrai facilidades para mim ou proteções. Me traz mais desafios. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. É ou não é verdade? Então, imagina, a pessoa ela vem para a igreja e quantos que caem nessa mentira, né? Não, agora eu tô na igreja, então agora eu posso fazer tal coisa, eu posso agora andar sem documento, que não vai acontecer nada comigo. Eu posso cruzar a fronteira ali no Caicai, que agora eu sou crente, agora eu estou indo na igreja, que o coiote vai me passar ali e não vai acontecer nada. Eu posso estar fora de algo que eu sei, mas a religião vai me cobrir. A imagem, né, que eu trouxe para a minha vida, porque aqui o templo era aquela imagem, né, aquela plástica, ó, no templo, tá vendo? Então pode se lançar, porque ó, você está num lugar seguro. Não é o lugar físico que é seguro. O lugar seguro é estar debaixo das asas do Senhor. Senão não aconteceria nada dentro de igrejas. A gente já viu situações N noticiadas e a gente ouve daquelas que não são noticiadas. Situações acontecendo. E aí nem dá para a gente entrar na discussão de que, mas será que aquela igreja era de Deus? Olha, a igreja está pregando a palavra. Pode ter alguém desconcertado, o líder não está certo, pode, mas tem gente ali que vai com sinceridade que quer a Deus. Então, a partir do momento que você vê igreja com estrutura cedendo, tem igreja que cai o muro, tem igreja que cai o telhado, tem igreja que pega fogo, tem igreja que acontece algo lá dentro. Igreja que alaga. Porque não é a parte física, não é a parte visual, não é a imagem, mas é o Espírito. O que Jesus disse? Não é o lugar que eu estou que me garante proteção, mas é a obediência. Está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Então, eu não vou fazer isso. Por que eu faria isso? Eu sei que eu não devo. O que é que realmente vai me proteger? O que vai manter os anjos na minha vida? Eu cumprir com a palavra que eu sei. Eu viver a palavra que eu sei. Eu estar na palavra. Eu preciso viver a palavra. E aí não se contentando com essas duas invertidas que o Senhor deu nele, ou seja, o diabo ele sempre está na próxima. Ele leva Jesus a um monte bem alto e diz, olha, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse, está escrito que somente ao teu Deus, diante dele se prostrarás e a ele adorarás. Então, na carne, na vaidade, na cobiça, sabe, na antecipação,
Jesus teria todos os reinos, mas dentro do propósito, dentro do plano de Deus, ele teria isso com um processo. Isso teria um processo. E esse processo ainda tinha 3 anos. Veja que coisa, né? Jesus já tinha vivido a maior parte da sua vida aqui na Terra. Perto do que ele viveu, 30, faltava só o 10º, faltava só o 10º, faltava só mais 3. E o diabo vem ali, né? Olha, é por isso que a gente pode falar e pregar. Que quando você percebe que a intensidade aumenta dos testes na sua vida e das tentações também, que você percebe o diabo ali incitando, o diabo trazendo coisas, facilitando coisas, dando mais sugestões do que o comum, você pode saber, eu estou mais perto do que longe. Eu estou mais perto do que eu busco, eu estou mais perto do que Deus tem para mim, eu estou mais perto do cumprimento da palavra na minha vida do que longe. Por quê? Porque o diabo sabe, o diabo ele tem acesso ao mundo espiritual e ele já vê coisas que nós ainda não vemos. Ele já vê algumas situações que nós ainda não vemos. Então Jesus, na carne física, externa, fome, né? Corpo, ele resistiu. Na fé dele, na obediência, no temor do Senhor, ele resistiu. E na vaidade, eu te darei todos os reinos, você vai ter poder, você vai estar por cima. Eu quero estar por cima no que Deus tem para eu estar por cima. Eu quero governar o que Deus tem para eu governar. Eu quero segurar o que é para mim. Eu quero viver o que é para mim. O que não é para mim eu dispenso, eu deixo passar. Porque não vai ser bênção na minha vida. Não vem para a minha vida para acrescentar, para ser bênção. Pelo contrário, vem para arrebentar, vem para desviar, vem para distrair. Será que o seu caso não é esse apoio no pináculo do templo aí, e não em Deus? E você está aí na imprudência, falando imprudentemente, falando mais do que deve, fazendo coisas que não tem a ver com a bênção, não tem a ver com Deus abençoar, tem a ver com a tua vontade. Tem a ver com a tua precipitação. E aí você não construiu. O que eu falei, não adianta eu falar que eu oro. Eu falar que eu oro não me torna uma pessoa de oração diante de Deus. Eu posso me tornar um homem de oração para você, mas mesmo assim, se eu não oro, minhas orações não são ouvidas. Então eu não vou ter os resultados que eu deveria e poderia ter se eu realmente orasse. Que é aquilo que ele tentou fazer com Jesus, levando ele ao templo. O templo, a igreja por si, ela não livra, ela não abençoa, ela não muda nada. Não muda. Se eu não estiver comprometido com a palavra, se eu não obedecer a palavra, como Jesus, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Não é porque eu estou na igreja aqui que agora eu vou fazer o que eu sei que eu não devo fazer nem como ímpio. O ímpio deve se jogar do telhado da igreja, contando que ele vai chegar no chão ileso? Vou te dar um exemplo, igual aqui, tem que consertar aqui alguns pontos que estão vazando água. Eu posso pegar aqui e subir no telhado? Subir não dá, né? Sem nada, não é verdade? Dá para eu subir no telhado sem escada aqui?
Não. Isso o diabo nunca fala, né? Já reparou? Por que você não dá um salto, ó, e sobe no telhado? Não, ele fala só o contrário. Aquilo que depende só de nós, né? Então eu subo no telhado. Se vier um satanista consertar o telhado, sobe lá e depois, se ele disser assim, ó, tá bom, fiz o conserto, agora vou descer, pode tirar essa escada daí, ele pular do telhado, tup, o que acontece com ele? Quando ele cair, ele se machuca? Sim? Sim. E se eu, bispo, pastor, subir para consertar o telhado da casa do Senhor? Ó, que bênção. Estava trabalhando literalmente na obra do Senhor, na casa do Senhor. Fiz o que eu tinha que fazer, chego lá agora e dou um bicudo na escada. Agora eu pulo daqui, do telhado, lá no chão. O que acontece comigo? Aí tá aquele monte de resposta no chat assim, nada. Porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que eles acampem ao seu redor e eles vão sustentar você com as mãos para que você sequer tropece com os teus pés em pedra. Você vai descer assim, ó, quando você pular do telhado da igreja, sendo o pastor e tendo consertado a casa do Senhor, você vai chegar lá embaixo assim, ó, que vai parecer até aquela propaganda do Red Bull, né? Você vai até receber asas, né? Aquelas asinhas branquinhas assim, vai quase ter um freio na descida. É isso que vai acontecer ou não? Sim ou não? Até para confirmar aqui vem um mosquito, né? Dizendo não. Tem até piada com isso, né? Você já ouviu a piada da igreja? Por que o cachorro entrou na igreja? Eu lembro que eu era pequeno e eu ouvia essa piada e ficava pensando, por quê, hein? Por quê? Eu não lembro quem me fazia essa pergunta agora, não lembro. Mas por quê? Verdade. Por que o cachorro entrou na igreja? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque dependendo do ângulo que você pensa, você fala, nossa, como um cachorro na igreja? Você sabe a resposta, né? Vocês aqui sabem ou não? Não sabe, gente? Não sabe a resposta? Por que o cachorro entrou na igreja? Está aqui, ó, essa palavra. Porque a porta estava... Se chegar um cachorro ali agora, ele vai entrar na igreja? Vai. Aqui literalmente a porta está aberta. Alguém até levantou ali agora para pensar, será que vai entrar? Deixa eu ver se tem um cachorro ali entrando agora na igreja. Não, não tem nenhum entrando ali agora. Ou seja, tem coisa que não tem a ver em ser a igreja. Se eu pular do telhado como o satanista, eu vou me machucar igual ele. Porque eu sei o que eu não devo fazer. Então, o que eu não faça. Que é a prudência. Tem coisa que você sabe, está à sua mão. Ah, mas eu estou vindo na igreja. Legal, bacana, isso é importante. Mas isso por si só, se isso for só a fotografia, se for só a imagem, não muda nada na sua vida. Você quer um exemplo? Olha as pessoas que postam a imagem delas lá no Instagram, no Facebook, no domingo na igreja. Momento adoração. Ó, hoje é dia... Tem gente que posta assim, né? Hoje é dia dele, né? Aí tá lá, né? A mãozinha para cima, né? Hoje é dia dele. Tá no domingo lá, né? A postagem. Aí tá a pessoa lá, ela coloca uma foto dela que tem uma cruz atrás, ou tem uma foto dela, tá o louvor da igreja cantando, tá o pastor pregando, aí ela coloca uma foto no ângulo que sai parte da Bíblia dela, tá lá, hoje é o dia dele.
Aí o restante da semana o dia não é dele. Aí eu pergunto, a vida dessa pessoa é dele? Não. Vai ter coisas que não vão acontecer na vida dela só porque ela esteve na igreja? Não. Não se apegue à imagem. Se apegue à verdade, à obediência. Então, nós temos um muro de proteção quando nós obedecemos ao Senhor. Quando nós estamos de acordo com Deus. Como ele falou com Abraão, da minha parte, Abraão, ó, você conta com isso. Da minha parte. Mas e da sua parte? E por último, a vaidade. A quem você realmente tem adorado? Você tem adorado em espírito e em verdade a Deus? Ou você tem deuses que você cultua? Deuses que você se prostra? E eu até te ajudo a buscar esses deuses, que eles geralmente são pessoas. Pessoas que você está confiando mais, dependendo mais delas, se firmando mais nelas do que em Deus. Você já pensou o tamanho da tolice, ingenuidade, incredulidade de Jesus se prostrar ali? Já pensou o quanto que isso seria assim? Eu não tenho nem a palavra para concluir essa frase. Quanto que isso seria assim? Eu não sei nem se eu uso a palavra tão grande, de tão descomunal, ou tão pequeno, de tão ingênuo, de tão... Não, eu não vou me prostrar, eu não vou me render diante disso aqui, eu não vou adorar isso aqui, não, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus na igreja, eu louvo a Deus na igreja, mas eu o adoro também fora da igreja, quando eu estou diante de coisas grandiosas que ainda não fazem parte da minha vida. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que vão fazer. Como nós falamos essa semana de Jó. Quando Jó teve as notícias das perdas, danos, e já sofrendo daquela terrível doença de pele que ele sofreu, Jó usa uma expressão que é a maior aula que ele nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Nu eu vim, eu vou retornar, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu adoro a Deus neste momento. Olha, eu não adoro tal coisa, eu não adoro tal pessoa, eu não adoro tal situação, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. E nós precisamos, isso é o primeiro mandamento, né? E não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Busque a Deus com o teu entendimento. Busque a Deus com o teu coração e usa as forças de vida que você tem. Que a tua mente, então, leva os pensamentos cativos em Deus. Usa o teu coração, o que você sente. Se o que você sente de alguém, por alguém, de si mesmo, com
relação à tua vida, presente e futuro, te leva a Deus, então continua sentindo. Mas se o que você sente não te leva a Deus, então é mentira. Então, abole isso agora. Opa, estou soltando. Estou soltando. Até profeticamente. Pega agora e faz esse movimento. Estou soltando. Solta. Não, estou soltando. Estou sentindo isso aqui. Eu estou me sentindo assim. Eu estou vivenciando tal coisa aqui dentro de mim. Não está acontecendo fora. Mas eu sinto. Eu alimento isso em mim. Eu repito isso para mim. Não, estou soltando. Eu estou soltando. Não vou mais alimentar isso. Porque não é. Quando você se firma na palavra, você vai ser a pessoa que vai estar selada. Essa força de fora, sugestões, imagens, barulhos, vozes reais. Falaram isso de mim, fizeram isso. Você quer ver uma coisa que você percebe uma estabilidade espiritual, que é a estabilidade que gera a estabilidade emocional? Quando tem coisas que chegam até você pela metade. Notícias, conversas, opiniões, e que você tem duas opções. Você pode saber tudo daquilo, perguntar mais daquilo, você pode pesquisar sobre aquilo, né? Que ainda é a primeira opção. Ou você pode encerrar aquilo ali, porque você sabe que saber mais pode te levar a declinar na fé. Então, o que você faz? Não tenho curiosidade. Aí você pode estar ouvindo isso aí agora e dizer assim, não, mas eu tenho. Não, você decide ter curiosidade. Se tem uma coisa que eu percebo que é a evolução, o avanço, é que quando, às vezes você está vivendo uma situação que é a tentação daquele momento e vem, sabe, algumas coisas chegam até você. Você vê que aquilo não chega por acaso, aquilo chega pelo capeta mesmo. O demônio faz chegar algumas coisas até você que é para você alimentar aquilo, fomentar aquilo, sabe? Então, chega um comentário de alguém a teu respeito. Chega uma decisão de alguém que afeta a tua vida, mas que aquilo não foi falado para você, aquilo não foi comunicado a você. Chega uma situação em que a tua vida estava sendo ali, sabe, às vezes até afetada, definida, e você não estava fazendo parte daquilo. E aquilo foi falado, aquilo foi decidido, aquilo foi feito, e chega para que você pense mesmo, nossa, por que fizeram assim? Por que falaram isso? Por que não falaram para mim? A pessoa que ela ainda morde as iscas, ela vai querer saber, ela vai buscar, ela vai perguntar, ela vai, né, fomentar aquilo, ela vai ficar ela com ela, ó. Que ela com ela, ou é ela ouvindo a voz do Espírito Santo, ou é ela ouvindo a voz do cão. É ou não é verdade? Então ela pode, por que estão falando isso de mim? Por que fizeram isso? O que será que mais falaram? Eles devem ter falado isso. Devem ter feito assim. Devem estar agora fazendo isso. Porque agora vão fazer assim, já fizeram isso. Quando chega algo até mim, eu digo, se eu não sei, não é para eu saber.
Ah, mas chegou metade. Se não chegou inteiro, não é para eu saber. Ah, não passou por mim. Não é para passar por mim. E aí se o diabo ainda vier, não, mas isso depois... Não, não. O que eu quero que é para mim. O que não é para mim, eu passo. Deixa os envolvidos, deixa quem falou, deixa quem fez, deixa... se fez, se falou, porque eu não quero saber. Quantas pessoas que chegam com problemas, com sentimentos, por algo que nunca vão saber se foi realmente dito, se foi feito, se aconteceu, mas a pessoa está lá, não, porque eu acho, não, porque eu creio que estão falando, que estão fazendo, que fizeram isso, que não. O que é para mim? O que Deus tem para mim. Então, o momento meu agora é de jejuar. Não vou comer pão, não vou transformar pedra em pão. O meu momento agora é de construir o templo. Não é de me acomodar no templo. O meu tempo agora é de completa e pura adoração ao Deus Altíssimo. Não é o momento de eu me enganar. Não é o momento de eu ceder às pressões. Mas é o momento de eu gerar pressão interna, pressão de dentro para fora. Porque os muros de um verdadeiro cristão, eles não podem ser explodidos. Eles só podem ser implodidos, de dentro para fora. O diabo, as pessoas, os lugares, as pressões externas não conseguem nada contra a sua vida, além de fazer pressão. Ah, mas a pressão demais ela vai explodir. Não, a pressão demais vai ser apenas pressão demais, que daqui a pouco vai perder a pressão e vai virar alívio. Por isso, eu tenho que fazer pressão cumprindo, falando, fazendo, buscando, tendo uma vida espiritual ativa. Eu não me apoio no templo, eu construo meu templo, ouvindo a palavra, declarando a palavra, obedecendo a Deus em cada princípio que eu vou recebendo, fazendo a vontade de Deus e não a minha. Tem os momentos que a minha carne não pode ser alimentada, porque o meu propósito, Jesus ficou sem comer até o fim da vida dele. Mas aquele era o momento que ele não podia, porque ele estava comprometido em fortalecer o seu espírito. E a adoração sempre é momento de eu fazer aquela análise. Eu estou adorando somente ao Senhor, o meu Deus? Ou será que eu estou adorando a vários deuses e eu não tinha me dado conta disso? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e com as mãos no seu coração, o diabo ele não tem poder de derrubar muros. Quem tem esse poder é você. Você pode levantar, estabelecer limites, barreiras, muros de proteção, como você também pode implodir esses muros e ficar vulnerável para qualquer coisa. E eu não digo de viver situações, dificuldades e problemas. O próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós também venceremos.
Ore a Deus agora para que Ele te fortaleça espiritualmente. Porque esse é o único propósito dessa palavra. Que você se fortaleça espiritualmente. E que nada possa ou venha causar dano a você. Se o Senhor está com você, não importa o tamanho da tentação. Se ela é física, se ela é do corpo, se ela é da carne, se ela é da vaidade, se ela é da preguiça, se ela é do conformismo. Se o Senhor está com você e você está em Deus, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estão dentro daquela condição de vida plena, boa, perfeita. Estão dentro. E é assim que a gente deve viver. Dentro da palavra, dentro da vontade de Deus. Não ceda às pressões. Você está ouvindo essa mensagem, Deus está com você. E é Ele quem está te dando essa direção para que você resista. Não, Deus está comigo. Apesar disso, apesar daquilo, apesar dessa vontade, apesar daquilo que até me parece uma necessidade, ou apesar disso aqui ser grandioso, não, isso não é Deus. E eu não vou colocar isso aqui no lugar do meu Deus, porque eu já tenho o meu Deus, e é ao meu Deus que eu adoro. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, e peço que venha sobre cada um de nós essa visão, essa percepção, a percepção certa de vida, a percepção, meu Deus, que nós devemos ter, precisamos ter, que não podemos ignorar, mas, meu Deus, que devemos viver nela, com ela, para não sermos derrotados, para não fracassarmos, para não termos, meu Deus, uma vida, meu Deus, aquém do que o Senhor está nos garantindo que teremos. Não importa o que está fora, não importa o que está chegando, não importa a imagem que é vista, não importa a notícia que chega, não importam as vozes que ouvimos, ainda que ninguém fale, mas que na nossa mente ouvimos. Porque o que importa de verdade, meu Deus, é o templo que temos construído com o Senhor. É a verdade interna. É o que o Senhor realmente sabe, não é o que nós dizemos que o Senhor sabe. É a vida que temos com o Senhor. A construção que fazemos diariamente. Eu deveria dizer, na verdade, a construção horária. Porque a cada momento nós estamos construindo. Estamos agregando, estamos levantando o nosso templo espiritual. Estamos, meu Deus, dando ao Senhor condições do Senhor ser o único, o nosso Deus, a quem nós adoramos em espírito, em verdade, a quem nós reverenciamos, a quem nós nos prostramos, diante de quem nós nos prostramos. Eu oro para que haja essa visão, para que cada um, meu Deus, tenha do Senhor essa revelação, para que viva de acordo com esta palavra. Não importa quem a está pressionando, não importa o que está sendo visto, não importa o que está acontecendo, importa que o Senhor, meu Deus, seja o nosso Deus. E isso não depende do Senhor, depende de nós. O quanto nós o reverenciamos, o quanto com palavras, atitudes, pensamentos, ações,
reações, nós colocamos o Senhor acima do nosso estômago, acima da nossa pele, acima das nossas satisfações físicas. O quanto, meu Deus, nós estamos realmente construindo um relacionamento com o Senhor e nos tornando, meu Pai, sendo edificados como templo do Senhor. E não apenas estamos nos fiando na igreja, no templo físico e em algumas coisas que temos e vemos. E principalmente, o quanto temos adorado somente ao Senhor, o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Supremo. Se há, meu Deus, alguma coisa diferente disso, diferente do exemplo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ajude agora a ver, coloque luz nas nossas trevas, nos dê a disposição e a força que precisamos para que venhamos, meu Pai, mudar, nos posicionar de forma que o Senhor aprova, de forma diferente, para que então também estejamos, meu Deus, nessa posição onde é impenetrável. O diabo não pode entrar, ele não pode destruir, ele não pode causar dano, porque o Senhor está conosco e porque nós estamos com o Senhor. Eu peço que essa unção, que esse entendimento seja, meu Deus, alcançado por cada um, e que não só isso, mas que as atitudes que acompanham esse entendimento, elas sejam ativadas e que elas permaneçam por parte dessa pessoa, que ela tenha agora essa unção, que ela receba agora esse favor do Senhor e que assim ela seja grandemente abençoada, porque isso traz proteção, isso traz saciedade, meu Deus, mas não a do corpo, não, meu Deus, a da carne, mas a saciedade do Espírito, que é o que dá, meu Deus, à nossa alma o equilíbrio, que faz com que não sejamos pessoas emocionais e almáticas, mas espirituais, estáveis, meu Deus, fortes e resilientes. E é o que eu creio e eu declaro. Eu abençoo a vida de cada pessoa agora, declarando que vejam, que recebam e que assim vivam em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.